Pedro libertado do cárcere pelo anjo. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, estava preso injustamente pelo rei Herodes Agripa. Ele havia sido detido por pregar o evangelho e muitos temiam por sua vida. Guardas fortes, cadeias trancadas, portões de ferro. Tudo parecia impossível de superar. Atos 12:4. E quando o prendeu, o lançou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada para o vigiassem. Pretendia entregá-lo ao povo depois da Páscoa. Apesar do perigo, a igreja não ficou de braços cruzados. Todos oravam fervorosamente a Deus por Pedro. A oração da igreja se tornou a força que moveria o sobrenatural. Enquanto a prisão parecia segura, um anjo do Senhor apareceu durante a noite. A luz da presença divina iluminou a cela, despertando Pedro. O anjo tocou suas correntes e elas caíram imediatamente. Atos 12:7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na prisão, e tocando Pedro no lado, despertou-o, dizendo: Levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro foi guiado pelo anjo passo a passo, pelos corredores e portões da prisão. Cada porta se abriu diante dele, sem necessidade de força humana. Ele finalmente estava livre, e o poder de Deus havia se manifestado de forma sobrenatural. Mas a história não termina aí. Pedro sabia que a libertação não era apenas para ele, mas um testemunho da fidelidade de Deus e do poder da oração coletiva. A igreja, que orava sem cessar, glorificou a Deus ao descobrir que Pedro havia sido liberto. Atos 12:12. Indo para a casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitos estavam reunidos, e orando, entrou Pedro e bateu à porta. E uma criada, chamada Rode, veio ouvir. Mas, conhecendo a voz de Pedro, pela alegria não abriu a porta, mas correu a anunciar que Pedro estava à porta. O que podemos aprender com esta história? A oração da igreja move o céu. Pedro não foi libertado por força humana, mas pelo poder da oração coletiva. Deus abre portas impossíveis. Quando tudo parece fechado, Ele age de forma sobrenatural. Fé em meio ao perigo. Pedro confiou mesmo preso e foi guiado pelo anjo de Deus. Testemunho de libertação. Nossa fé e perseverança podem impactar toda uma comunidade. Hoje, todos nós temos prisões. Situações de impossibilidade, medo, doença, problemas familiares ou financeiros. Esta história nos ensina que Deus pode abrir cada porta fechada e que a oração é a chave que move o sobrenatural. Agora vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como libertaste Pedro das cadeias e prisões, eu te peço que quebres todas as correntes que me prendem. Pai, sei que algumas situações parecem impossíveis, mas creio que para ti nada é impossível. Pai, eu oro para que toda prisão espiritual, emocional, financeira ou familiar seja derrubada agora. Que portas impossíveis se abram em meu favor, que minhas correntes caiam e que eu seja guiado pela tua mão poderosa, assim como Pedro foi guiado pelo teu anjo. Que minhas vitórias sirvam de testemunho, assim como a libertação de Pedro impactou a igreja. Que minha fé seja fortalecida, minha esperança renovada e que a tua glória seja manifesta em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você tem um pedido de oração, deixe nos comentários que ficaremos felizes em atender. Não esqueça de se inscrever no canal. Deus te abençoe.